Olá, tudo bem com vocês, professores e professoras? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da CAI. Este vídeo ele será do relato de experiência da professora Viliana, do município de Paysandu, que aceitou prontamente o convite da professora Alessandra para gravar, e relatar nesse vídeo a experiência dela nesse momento de ensino remoto, pandemia, como que ela lidou com isso, como que ela procedeu em relação aos pais, aos alunos e também nesse vídeo gravado por ela relata o que ela pensa sobre os cursos, oferecidos pela CAI, qual a importância na prática profissional dela e dos demais colegas. Então, nós agradecemos muito, professora Veliana, o aceite, do convite da professora Alessandra e deixamos aqui aberto, estendemos o convite a mais professores, professoras que sim, se sintam à vontade para gravar este tipo de relato, que acredito que seja de grande contribuição para todos nós no momento único, novo, desafiador. E acredito que assim a gente vai se ajudando e vamos construindo uma prática nesse momento que favoreça melhor o aprendizado dos nossos alunos. Tá bom? Então fiquem com o vídeo da professora e se sintam convidados e convidadas a gravarem vídeos e enviar para nós também. Até mais! Olá, a pedido da professora Alessandra, estou aqui hoje, gravando este vídeo. Quero adiantar que estou totalmente fora da minha zona de conforto, porque, como eu disse à professora, não tenho intimidade nem afinidade com as câmeras. Porém, vamos conversar um pouquinho sobre a educação. A professora Alessandra pediu, assim, uma conversa sobre a minha atuação, em específico, o ano passado, durante a pandemia. Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Meu nome é Viliana, sou professora no município de Paysandu há 22 anos. E, basicamente, minha atuação sempre foi nas turmas de alfabetização. Turmas de primeira série, em tempos passados, e atualmente turmas de primeiro e segundo ano. Estive em alguns momentos, desta minha trajetória enquanto professora em algumas funções, como coordenação pedagógica, assessoria pedagógica, retornei para a sala de aula o ano retrasado, e este ano estou novamente na Secretaria de Educação, na assessoria pedagógica das turmas de primeiro e segundos anos. Porém, o ano de 2019 e 2020 eu estava atuando em turmas de primeiro e segundo ano. Então, para falar um pouquinho da minha atuação, em específico o ano passado, nas turmas eu tinha uma turma de primeiro ano e uma turma de segundo ano, que era a mesma turma que eu atuei no ano de 2019, no primeiro ano. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse processo da alfabetização. A alfabetização, quando nós falamos, turmas de alfabetização, nós estamos nos referindo às turmas de primeiro e segundos anos, em específico. Não que este processo não continua, mas com o trabalho bem sistematizado sobre a leitura e a escrita, nós sabemos que é bem efetivo nas turmas de primeiro e segundo ano. Então, sempre gostei, sou apaixonada pela alfabetização, pelo processo da aprendizagem, da leitura e da escrita. E isto tem me motivado a estudar, a ler bastante, a buscar referências, porque em nosso município, há cerca de 15 anos, nós estamos estudando a teoria histórico-cultural. Porém, eu sempre, quando converso com a professora Alessandra ou outros professores que já vieram em nosso município, nas formações,
entre os nossos professores, em algumas discussões, eu sempre relato uma inquietação sobre a prática pedagógica com base nos pressupostos da teoria histórico-cultural. Porque ao longo desses 15 anos, nós tivemos em nosso município profissionais renomados que vieram discutir a teoria histórico-cultural, né? Nós estudamos durante esse período a teoria histórico-cultural, porém, a clareza da prática pedagógica, ao meu ver, estou falando por mim, eu sempre tive a impressão que ela fica subentendida, né? Não de uma forma tão clara como, por exemplo, o curso que a professora Alessandra tem feito sobre a sequência didática, né? O como fazer, um caminho, né? Um norte. E isto sempre me inquietou ao longo dos anos, e isto fez com que eu estudasse, né? Em específico, as questões da leitura e da escrita. Porque o que é ensinar a ler e escrever, né? Quais os conteúdos estão inseridos no ensino da leitura e da escrita? Como eu ensino a ler e escrever e como meu aluno aprende a ler e escrever, né? Nós temos consciência que a escrita é um conteúdo científico, né? A leitura também. Então, ele tem uma forma de ser ensinado, né? Não é só, vamos dizer assim, apresentar as letras, expor a criança a um ambiente letrado, oferecer recursos, que o processo de ler e escrever acontece de uma forma, vamos dizer assim, natural. Não é assim, né? Nós precisamos ensinar. Então, com base nesta minha inquietação, eu acabei buscando referências, estudos no âmbito da educação especial. Então, fiz, né, algumas especializações em educação especial, psicopedagogia, fiz cursos independentes, inclusive cursos que envolvem métodos de ensino. E tudo isso ao longo dos anos me levou a entender que para a criança aprender a ler e escrever, eu necessito minimamente dominar o funcionamento do código escrito. Eu não posso pensar que eu dependo de um método para isso. Nós sabemos que os métodos existem, eles são necessários, né? Nós temos aí, né, os alunos com necessidades educativas especiais. Então, eu necessito dos métodos. Porém, em nossas turmas, né, sala de aula, turmas de primeiro e segundos anos, como eu ensino o processo de ler e escrever? Então, eu sempre fiz uma reflexão com base nas metodologias aplicadas aos alunos da modalidade especial. Veja, praticamente, né, grande parte dos métodos, eles se apoiam na linguística, em como o código escrito funciona. Então, além de ensinar, né, a letra, eles vão um pouco mais além. Além de falar da letra, como que nós escrevemos, como que nós lemos, os métodos vão um pouco mais além. Então, quando nós falamos de ensinar a ler e escrever, eu entendo que nós precisamos, enquanto professores, dominar o funcionamento do código, que é o que eu acredito que muitos métodos têm se apoiado. Por que que os métodos, por exemplo, às vezes a gente fala assim, é a base fonética, né? O método da boquinha, é o capovilla e uma infinidade de outros métodos. Veja, eles estão embasados na estrutura do código. E nós, professores, muitas vezes, por não termos tido uma formação
que realmente nos desse, né, embasamento científico para ensinar a leitura e a escrita, nós ficamos muitas vezes restritos ao ensino, né, partimos aí do texto, trabalhamos com textos, com palavras, seus significados, porém, quando nós falamos, né, estudamos a escrita, a sistematização da escrita, nós focamos na letra. E eu, enquanto professora, entendo que isto dificulta o processo de aprendizagem, porque a unidade mínima de ensino da escrita não é a letra, e sim o fonema. Né? Então, com base nessas reflexões, eu fiz muitas leituras, né? E estudos sobre a forma de ensinar a ler e escrever. Então, com base nessas concepções, é que eu organizo meu trabalho em sala de aula, né, especificamente sobre o ensino da leitura e da escrita, porque quando eu penso o que eu vou ensinar e o como eu vou ensinar, como a professora Alessandra, né, tem falado nas formações, eu preciso pensar como o meu aluno aprende, né, e encontrar, então, o melhor caminho para que essa aprendizagem, né, seja de fato promovida. Então, o ano passado, durante a pandemia, uma das primeiras questões, né, que eu fiquei muito preocupada, claro, além do uso, vamos dizer aí, das câmeras, né, porque foi um desafio para mim gravar as minhas aulas. O segundo maior desafio foi o trabalho com a leitura e a escrita, justamente por entender que a reflexão, o questionamento, o ensino do código demanda um trabalho muito específico, né? Muito próximo do aluno. Não que os outros conteúdos não tenham essa mesma demanda. Porém, o ler e o escrever, né, em tempos de pandemia, veja, né, o quanto isso é minucioso e específico para o processo de ensino. Então, com base nas minhas concepções, eu fui buscando alguns recursos que, de fato, teria melhores resultados para a aprendizagem dos meus alunos. Então, como eu já disse, de início foi a questão de fazer a gravação das aulas. Então, mesmo com algumas dificuldades, comecei da mesma forma que estou fazendo aqui, gravando as aulas, né, na câmera do celular. Depois, junto com os colegas, né, os professores, nós fomos aí pesquisando e encontramos aplicativos que facilitaram essa parte do nosso trabalho. Porém, ainda tinha, né, uma grande dificuldade. Bom, então, além da apostila que nós estávamos trabalhando no município, né, de início nós trabalhamos com apostilas quinzenais e depois elas passaram a ser mensais, devido, né, à pandemia. Então, além das apostilas, nós tínhamos o grupo do WhatsApp e, no meu caso, eu estava fazendo os vídeos das aulas que estavam propostas, né, que estavam nas apostilas. Então, eu sempre preferi trabalhar com os vídeos curtos. Fiquei bem feliz quando a professora Alessandra, nas formações, né, fez algumas falas referente aos vídeos, a importância dos vídeos serem curtos e limpos, né, com poucas, vamos dizer assim, sem distratores, vamos dizer assim, né, para que os alunos ficassem de fato prestando atenção na minha fala. Então, foram esses tipos de vídeos que eu estava, né, realizando, que eu estava fazendo para os alunos. Então, vídeos curtos e claros, com as informações precisas, né, sobre o que eram prioridades naquele momento. Contudo,
isto para mim não bastava. Então, eu organizei alguns recursos, né, para que estes recursos me garantissem aí uma mediação mais efetiva do processo, né, de ensino. Então, junto com as famílias, nós conversamos e fomos encontrando alguns caminhos. E um destes caminhos foi a gravação de vídeos por parte dos alunos, áudios, né, quando de repente a criança não se sentia confortável por gravar o vídeo, então eles faziam áudios, e inclusive para os alunos, né, com maiores necessidades, que precisavam de mais intervenção, né, e a família também sentia essa necessidade, eu fazia videochamada. E a partir dos vídeos das crianças, por exemplo, eu enviava material de leitura, de escrita, atividades, né, que nós chamávamos de aferição da aprendizagem. Então, essas atividades em específico de escrita e de leitura, que já ia, né, organizadas, elas iam organizadas já na apostila, eu tinha uma dinâmica diferenciada, né? Então, eu fazia para a criança a intervenção pelo vídeo e à parte eu fazia uma orientação para o adulto, né, realizar junto com a criança quando ela estava prestando atenção no meu vídeo. Então, assim, a aula sempre era dada para a criança. Então, eu nunca fiz mediação para o adulto, e sim para a criança. Porém, numa atividade de leitura, para não correr o risco, né, do adulto que está lá auxiliando a criança, que estava auxiliando a criança, não responder, não antecipar resposta, né, não deixar às vezes a criança ansiosa porque ele tem a pressa da leitura, por exemplo, né, a maneira de intervir. Então, eu fazia uma orientação específica para o adulto naquele momento, inclusive nas atividades de escrita. Porque o que às vezes eu conseguia ver pelos vídeos, né? O adulto, na ansiedade de ver o acerto da criança, ele acabava antecipando, né, as respostas, antecipando ali, não dando o tempo necessário para a criança pensar sobre, né? Então, eu fazia à parte uma orientação para o adulto, falando para ele qual era a melhor maneira, né, de realizar aquela atividade. Então, eu sempre trabalhei com os vídeos dos alunos, algumas chamadas também, quando os alunos, né, iam fazer uma escrita, eu já fazia a intervenção, os questionamentos naquele momento mesmo. E quando vinha o vídeo ou o áudio, eu sempre tomei o cuidado de fazer uma devolutiva para o aluno, né, deixando registrado ali o seu compromisso, né, o quanto ele havia sido responsável, o quanto ele tinha acertado, como tinha sido bom ver a sua atividade, né, vê-lo ali realizando a atividade. Então, eu sempre fazia uma devolutiva para o aluno, tendo a finalidade ali de motivá-lo para as próximas atividades, e para o adulto eu fazia uma devolutiva à parte, orientando o processo e explicando o que o aluno já havia conquistado, né, o que ele já havia aprendido até ali e o que nós faríamos dali para frente. Muitas vezes acalmando esse adulto, né, explicando para ele como o processo de aprendizagem ocorre, então que aquele primeiro momento um pouco mais moroso é esperado, é normal, né, que a gente não precisa antecipar, porque a criança precisa daquele tempo para pensar, né, que as respostas que muitas vezes quando a criança dá uma resposta que não é aquela que nós esperamos, nós temos que ter a paciência e fazer alguns questionamentos, né, para que a criança pense, né, faça a reflexão, a análise e chegue à resposta, né, se não neste momento, no momento futuro. Então, assim, eu considero que esse trabalho de explicar para o adulto como o processo de aprendizagem acontece, como a criança vai aprendendo a partir das orientações, das atividades e das mediações, foi muito importante, né? Porque aí o adulto que estava lá
naquele momento, né, fazendo algumas intervenções, que então ele tivesse, né, um pouco de clareza de como aquilo de fato deveria ser feito. Então esse foi um trabalho que eu considerei muito importante, né, o ano passado. Junto a este trabalho, fui também realizando as avaliações. E as avaliações, eu sempre fiz um vídeo à parte, aplicando a atividade para o aluno. Então, eu sempre tomei o cuidado do meu vídeo ser destinado para o aluno, né? O vídeo era para a criança. E se acaso fosse necessário ter uma explicação a mais para o adulto, eu fazia isso à parte, né? Ou após esse vídeo na sequência, né? Então, eu fazia toda a aula ali para o aluno e na sequência eu fazia uma explicação para o adulto. Também algo que foi muito importante foi, durante essas devolutivas, ter o cuidado de acalmar o adulto que estava do outro lado, né? Porque o processo em si foi difícil, a pandemia estava difícil e muitas vezes o adulto, estando lá, fazendo, né, este trabalho que deveria estar acontecendo dentro da sala de aula sem ter o conhecimento para isso, era muito angustiante. Então, assim, este trabalho de orientar, de acalmar, de ter o diálogo com a família também foi muito importante. E o processo de avaliação eu também fazia devolutivas, agradeço a atenção e assim, me coloco à disposição, né, caso a gente, né, tenha um outro momento para conversar, mas da minha parte era isso, agradeço, né, a atenção de todos, agradeço a professora Alessandra por ter oportunizado este momento, que eu considero ser importante, né, a gente às vezes faz um trabalho e não pensa mais sobre ele, e eu penso, né, neste momento não estou em sala de aula, estou na assessoria, na Secretaria de Educação, e considero o curso da sequência didática vou ser bem sincera, não é porque é a professora Alessandra, mas assim, um divisor. Porque mesmo tendo feito algumas ações que eu considero, né, que foram relevantes para o meu processo de ensino no ano passado, considerando a pandemia, eu vejo hoje, a partir do curso, o quanto eu poderia ter feito mais, né? Quantas outras estratégias eu poderia ter utilizado naquele momento. Porém, eu penso que esse é o movimento, né, do professor, nós estarmos em constante atividades de estudo e aprendizagem também, porque nós não sabemos tudo e muitas vezes o que nós consideramos hoje como certo, olha, essa é uma boa prática, eu faço isso bem, acredito, né? Amanhã, quando nós, né, estudarmos um pouquinho mais, nós colocamos isso em dúvida, porque nós sempre podemos mais, né? Então eu considero a formação importantíssima, relevante para esse processo, porque eu penso que a partir da formação muitas ações, né, poderiam ter sido aprimoradas, né? E neste momento nós estamos mesmo aqui em Paysandu estudando, até mesmo enquanto secretaria, eu ali na minha função de assessoria estou aprendendo, né, para que depois nós possamos, a nível de município, ir aprimorando algumas questões quanto ao processo de ensino. Tá? Mas em resumo, agradeço, peço desculpas porque imaginei que eu faria um vídeo bem curto, mas a gente começa a falar e se estende, né? Então agradeço muito e um grande abraço a todos.